Fala galera, bom dia, sextinha. Vamos começar aqui um conteúdo novo? A gente vai começar aqui a matemática comercial e financeira. É um assunto muito legalzinho, muito gostosinho, porque mexer com dinheiro é sempre bom mexer com dinheiro, né? E aqui a gente vai dar um tratamento, às vezes eu vou dar umas informações a mais, alguns conhecimentozinhos a mais para ir acrescentando, tá? Mas vai ter muita continha também. Bom, toda matemática comercial e financeira, porque são dois termos diferentes, comercial e financeira, a gente vai discutir depois. Tudo vai passar como mais essência ao utilizar a porcentagem. Porcentagem, então, é a raiz, tipo assim, o coração da matemática financeira. A gente tem que saber muito bem dominar esse mecanismo para não ter probleminhas na hora das continhas, porque as continhas sempre vão depender desses conceitozinhos. E acaba que a porcentagem ali, além de ter que fazer uma manipulação, a gente vai precisar para a matemática financeira ter os termozinhos certinhos, no coração, bem agarradinhos os conceitos, para a gente sempre ir associando e encontrar o que se pede, tá? Então, porcentagem, vamos começar com isso? Porcentagem aqui, o próprio nome já nos diz qual que é a ideia, que é por 100. Só que eu escrevo porcentagem com uma notação, com esse símbolo aqui. Esse símbolo é simplesmente um código para se dizer que aquele número ali que eu colocar está sobre 100. Então, por exemplo, se eu coloco 20%, isso é um código para mim, quando eu escrevo 20%, é um código para mim me dizendo, na verdade você quis escrever 20 sobre 100. Por causa disso. Tanto que existe aqui, ó, esse código que seria com os dois zeros, seria por 1000. Então seria, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 aqui, 2, tá feio aqui, mas 2 desse jeito seria 2 por 1000. Então, em vez de eu escrever uma fração, eu escrevo esse código, porque esse código representa a mesma informação. Só que aqui é um código, ele é um código. Ele tem que te lembrar uma coisa que é mais numérica. Isso aqui realmente é algo que existe nos números. Esse aqui é apenas uma codificação. É do tipo assim, olha, a gente não tem o log de alguma coisa? Por exemplo, log aqui na base 10 e aqui é 1000. Isso aqui representa, é um código para se dizer uma operação. E eu vou dizer que é uma igualdade porque eu já quero saber esse log. Esse log aqui vale 3. Então, ao escrever isso, é uma notação, uma codificação para se dizer em outras palavras que você fez essa operação aqui, ó. 10 elevado a 3, que isso vai dar 1000. Então, ou você escreve assim, ou você escreve assim. Porque as duas representam as mesmas informações. Porém, isso aqui é algo matemático, uma operação matemática. Isso aqui é uma codificação que te dá um parecer de algo que aconteceu, tá? Então, aqui, em outras palavras, é apenas um código que vai representar isso. Então, é só para você ter essa noção, porque a gente sempre, quando eu tiver as informações, eu vou te dar as informações com esse código. Vou te dar lá no meio do textinho que os juros, o acréscimo, o percentual, sei lá o que, sempre vai vir com esse código aqui, mas eu não posso usar esse código nas operações. Nas operações que eu for fazer, eu tenho que voltar para a fração, ou colocar em decimal, ou dar um jeito assim. Eu não posso ficar no meio da conta e falar assim, 2 vezes 20%, isso vai dar 40%. Tipo, não é legal, não é bonito, na verdade é muito feio. Você escrever desse jeito. É como se você tivesse escrito assim, olha, 2 vezes 2 metros por segundo, isso vai dar 4 metros por segundo. Mas esse 2 ele representa o quê? Ele não tem porque aqui é uma grandeza de velocidade, não é bonito, sabe? Não é bonito. Ainda que a resposta dê 4 metros por segundo, mexer com essa codificação no meio das operações é algo estranho, é algo que não é legal. Então mexer 2 vezes 20% não é tipo a essência do trem. É claro que assim, ó, se eu fosse pensar matematicamente, 2 vezes 20%, então seria 2 vezes 20 sobre 100. Isso vai dar aqui 40 sobre 100. 40 sobre 100, na verdade, não significa 40%. Mas deu a mesma coisa, cara, deu. Mas sabe a filosofia do trem? Aquela beleza? Cuidado. Eu quero que você agarre no seu coração que a porcentagem significa apenas um código para se dizer uma operação. E para se dizer, na verdade, um número, né? E esse número é uma fração, ou decimal, que a gente pode representar também, tá? É só para aliviar o coração que eu precisava falar isso. Então dentro da porcentagem aqui, a gente pode representar com esse código, mas esse código que representa uma fração pode representar também aqui um decimal. Então 20 sobre 100, aí as técnicas que a gente tem para transformar em decimal, só depende da quantidade de zeros. O que a gente pode ver? Se eu tenho 2 zeros aqui embaixo, significa que a vírgula que está aqui em cima, essa vírgula é a vírgula virtual, porque ela não está aqui escrita, mas ela poderia estar. Poderia escrever o 20, poderia escrever assim, ó, 20,0. Não mudei nada de informação. Continua sendo a mesma fração. Só que é só para se dizer que já que a vírgula está aqui, se eu tenho 2 zeros aqui, eu tenho que andar com 2 vezes para a vírgula para a esquerda.
Então aqui tem que diminuir, 0,2. Faz sentido, né? 20 sobre 100, ao fazer essa divisão, tem que dar um número pequeno. E deu 0,2. Então eu posso escrever assim, 20% representa 20 sobre 100, que representa também 0,2. Então eu posso escrever nessas três formações. Aqui é mais para se dizer bonito, se escreve bonito. Aqui e aqui são para as operações, tá? Acaba que, tipo assim, se eu for somar porcentagens, 10% mais 30%, 40%. Posso mexer aqui direto, tá? É consequência. Mas aqui é o que a gente vai precisar muito mais, mas muito mais para as nossas continhas da matemática financeira. Na matemática financeira a gente não vai colocar assim, 2 vezes 20%. Não vai aparecer uma situação assim. Na financeira que a gente vai colocar, a gente vai precisar multiplicar e somar as coisas quando eles estiverem nessa forma, tá? Então estou insistindo em se inscrever nessa forma aqui, principalmente nas contas que a gente for fazer dos nossos probleminhas. Aqui, ó, aqui você pode deixar quando situações mais simples, né? Somou 10% com ali, outro 10% com ali, quanto que isso deu? Deu 20% no total, beleza. Em vez de você somar 10 sobre 100 mais 10 sobre 100, ou 0,1 mais 0,1, ok, aceitável. Mas, cansei de falar, beleza. Então, o que a gente vai concentrar nas porcentagens aqui, olha, são 3 conceitos. A transformação dessas coisinhas, que eu estou insistindo muito aqui em se deixar em fração ou em decimal. E a gente volta aqui, né, fração e decimal para voltar para a porcentagem. A gente vai concentrar também na questão da porcentagem. Quando eu tenho assim, 2 pessoas da sala estão com muito dinheiro e a sala tem 10 pessoas. Então, qual que é a porcentagem da sala que está com muito dinheiro? E me dê dinheiro, por favor. Então a gente faz isso para saber o percentual. Então é um tipo de exercíciozinho para saber aquelas pessoas representam quanto de percentual naquela sala. E o outro 20% da sala tem dinheiro. Então, se a sala tem 10 pessoas, então quantas pessoas tem nessa sala com dinheiro? Por favor, me dê dinheiro. Então, é assim, sacou? Então, são esses 3 pilares da porcentagem que a gente precisa saber bem. Então, vamos para o primeiro, que é simplesmente o que a gente estava fazendo aqui. Vamos lá. Aqui eu quero que a gente transforme em fração e depois em decimal, para ficar sussa. Então, começa com 40%. 40%, 40 sobre 100. 40 sobre 100. Fica mais fácil você transformar aqui, é só jogar 2 zeros para lá, você vai vendo, vai dar 0,4. 40 sobre 100 também eu poderia representar em outra fração, que seria 4 sobre 10, perdão, que posso representar em outra fração 2/5, que é irredutível. Então 2/5 aqui já é isso. Inclusive, pega na ideia, 20%, 50%, 33%, e 25%. Essas frações são muito usuais, essas porcentagens são muito usuais porque mexe com frações muito utilizadas no dia a dia. Porque são partes mais ou menos assim, proporcionais, iguais, que a gente gosta muito. Então, olha, 20% é 1/5. Quando você faz aí 20 sobre 100, simplifica 1/5. E você tem seus múltiplos, né? 20, 40, 60, 80 e 100. Então, só vai aumentando ali os quintos. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Então, muito comum. 50%, que a gente sabe que é meio, também é muito prático. 33% é a questão de 1/3. 1/3 também a gente mexe muito. Aqui, na verdade, seria 33,3, porque dá uma dízima. Mas aí você tem, tipo, 2/3 também já é muito utilizado. E 25%, que seria 1/4. Você faz aí 25 sobre 100, você simplifica e chega em 1/4. E seus múltiplos, né? Então você tem aí de 50%, já chega no meio, mas assim, 75% também, que são 3/4, é muito importante. Então essas frações ligadas com os decimais são os mais usuais, tá? Então aqui, ó, 100%, 100% seria 100 sobre 100. Aqui, ó, transformar em fração é bobão, baçal, porque todos vão estar sobre 100. Aí no máximo é simplificar a fração. Então, o mais legal seria já transformar direto para decimal, porque decimal a gente vai usar bastante também. Então, 100% é 1. Então, já vem de cara. Se eu tenho um númerozinho que quer representar em fração, se ele é acima de 1, ele está acima de 100%. Inclusive, porcentagem pode ficar acima de 100%, não tem problema. O que não pode ficar acima de 100% é de acordo com o contexto. Então, por exemplo, quantas pessoas na sala são pessoas bonitas? Aí você fala assim, 30 pessoas. E quantas pessoas tem na sala? 30 pessoas. Então, o máximo de porcentagem que pode ter de pessoas bonitas naquela sala é 100%, que é o todo, né? Então, vamos supor assim, na sala existem só cruzeirenses e atleticanos. Aí você vê lá, se 80% da sala é cruzeirense, é sangue bom,
Quantos que não são sangue bom? Brincadeira, são legais, mas são iludidos na vida. Aí, pô, 20%. Por quê? 80% com 20%, 100% seria o total. Mas porcentagem não se limita a 100%. Esse é o contexto da questão de um todo. 100% se representa o todo nos contextos do mundo real. Mas, em termos matemáticos, porcentagem pode se acrescentar 1000%, 500%, pode aumentar. E na financeira a gente vai ver que a porcentagem aumenta mesmo. Porque vamos supor que eu tenho um dinheirinho aqui, ó, R$100. Aí eu fiz, investi, roubei, peguei, não, matei, não, mentira. Eu só investi, trabalhei, e esses R$100 se transformaram em R$1.000. Então eu tive ali um acréscimo de R$900. Então eu tive um acréscimo ali de 900%. A gente vai estudar isso. Então, aumentou. Quanto? 900%. Então, a porcentagem não se limita a 100, tá? Só nesse contexto eu estou pegando um todo. Ah, quantidade de pessoas, quantidade das coisas que tem em si, eu tenho 20% de uma, o restante sobrou 80%. Aí, sacou? Então tá. Então, 1000% aqui, eu posso pensar que seria 1000. Aqui seria 100 sobre 100, né? De boa. Aqui seria 1000 sobre 100. 1000 sobre 100, que eu posso transformar isso em 10. Ao sacar a vírgula ali, tá? 0,5%, a gente vai ver muitos pequenininhos também. Aí os pequenininhos costumam ser mais chatinhos. 0,5% seria meio ou 0,5 sobre 100. Aí a partir daqui, a gente vem e mexe com as casas decimais. Aí vai ter que andar duas aqui. Então vai ficar 0,005. Então o fatorzinho já diminui. Então quando você coloca aqui, olha, muito pequenininho, do tipo 0,0 o trem vai ficar um fator em decimal bem pequenininho. Coloca ele em fração, 0,01 sobre 100. Claro que a gente não gosta de deixar assim, né, vírgula com coisa. Então, se a gente fosse só deixar em fração, o que a gente faria? Multiplica por 100 para justamente sumir com essa vírgula. Se fosse só deixar em fração, ficaria assim, ó, 1 sobre 10.000. Tá? Se fosse só deixar em fração. Não que esteja errado deixar assim, mas não é bonito, é feio. Então ficaria assim, com números inteiros. Mas se quiser jogar só em decimal, aqui a gente arreda 2 para cá. Então vai arredar 2 para cá, 0,001. Então fica assim. Beleza? Então, pra você ter noção aí como é que fica isso. A gente vai precisar mas muito mais mesmo em transformar porcentagem em decimais, tá? Que aí vai ser o melhor, principalmente se a gente for quiser fazer conta que vai envolver calculadora. Então as porcentagens é melhor deixar elas todas em decimais, tá? Então a primeira parte é essa, e eu posso pensar no contrário, né? Em vez de eu transformar a porcentagem naqueles fatores, eu posso transformar aqueles fatorzinhos, né? Os decimais e as frações em porcentagem, na linguagem de porcentagem. Então, como é que fica? Se eu começo por frações, por exemplo, 4 sobre 10. Alguns vão dizer que assim, é só multiplicar aqui por 100, que dá rapidão, né? Por 100 por 10, só multiplica por 10, porque embaixo tem que ficar 100. Então, fica 40 sobre 100, que 40 sobre 100 é 40%. Ok, você pode fazer isso. Mas vamos supor que você tem um exemplo aqui bem paiuso. E eu te regacei, pronto. 7 sobre 49, então, te ferrei. Porque quem você multiplica 49 aqui para dar 100? É um número muito horroroso, tá? Não é tipo 2, 3, 10, não. É um número muito horroroso. Então, qual que é a melhor estratégia? Sempre vai ser a melhor estratégia para se transformar fração em porcentagem. A melhor estratégia é transformar a fração em decimal e da decimal se transforma em porcentagem. Então, olha, 5 sobre 20, eu posso até simplificar. Pode até querer mexer assim, ó, 1/4. E de 1/4 aqui, beleza, dá para multiplicar por 25, 1/4 a gente lembra que é 25%. Pode, mas vamos supor que eu sou lesado, não sei, não bateu. Pega 1 e divide por 4. Então coloca aqui 0, que vai dar 10, aqui dá 2, 8, vai dividir, porque eu sei que você sabe fazer isso aqui, 0,25. Deu 0,25, show. Porque a vírgula, quando está em decimal, é suavão colocar em porcentagem. É só chegar lá e meter porcentagem. Então, se é 0,25 aqui, vai ficar 25%. Tá bom? Tudo que fica menorzinho que 1 fica assim. Se fosse, por exemplo, fez as contas, deu Paranauê aqui, deu 1,25, seria 125. Se desse 2,25, 225. Se desse aqui 0,025, então seria 2,5%. Tá? Vamos dominando aqui, ó. 6 sobre 100. 6 sobre 100 é suave, né? 6%. Ou daria 0,06, que vai dar 6%.
5 sobre 1000. 5 sobre 1000. O que a gente faz? Divide, cara. Divide. Só divide. 5 sobre 1000, aqui é só mexer com as vírgulas mesmo. Então acrescenta lá 3 zeros, 0,05. Beleza, e como é que fica isso em porcentagem? 0,05 vai ficar aqui, não fica 5%, porque 5% seria 0,05. Sacou a ideia? Se você joga para fração, você consegue chegar de novo e tal. Mas só pega esse padrão, porque duas casas decimais é o que vai ocupar aqui. Então, se fosse assim, seria 5%. Mas como eu tenho um zero a mais aqui, como eu coloquei aqui um zero a mais, então vai ser, na verdade, 0,5%. E por aí vai se eu começar a mexer com os decimais. Aqui então, ó, minha dica, toda fração joga para decimal e de decimal joga para porcentagem. Toda fração joga para decimal, de decimal joga para porcentagem. Então só vão reforçar então, colocando mais decimais para transformar em porcentagem para a gente não cair em erros bobos. Então olha, vamos supor que eu tenho aqui 0,08. Então se eu tenho essas duas casas decimais, eu posso falar que é 8%. 1,02. Então esse 0,2 seria já 2 aqui por cento. Mas como eu tenho 1, então é 102%. 2,53, como é que fica então? Como é 2 aqui, vai ficar 215, essas duas casas decimais, e a partir daqui me encaixa uma vírgula, 3%. Eu estou em modo muito automático, tá? Então, aliás, e se fosse assim, ó, 12,153? Beleza, acrescenta um aqui. Então ficaria 1.215,3%. Suave, não tem problema não. 0,12, como são duas casas decimais aqui, 12%. De cara. Eu estou indo para o seu automático, estou indo para sua visão espacial, do seu inconsciente, que é só mandar no automático. Tá vendo aqui, ó? Com certeza isso aqui não dá 7%. Não dá 7%. Porque isso para dar 7% seria com apenas duas casas decimais. Estou forçando. Então, olha, como eu acrescentei das duas casas decimais, acrescentei um zero, já acrescento uma vírgula. Então, como eu coloquei ele 1 para lá, então vai acrescentar mais ainda. Então, vai ficar 0,07%. Então, é só como se eu tivesse apagado aqui duas casas decimais. Então, apaga as duas casas decimais, fica 12, apaga duas casas aqui, 0,07, apaga duas casas decimais aqui, a vírgula vem para cá, apaga duas casas decimais aqui, a vírgula vem para cá, apaga duas aqui, a vírgula. Beleza? Então, faz o seguinte, a aula vai ficar a aula é leve, a aula de hoje é leve, mas eu quero que você concentre muito nisso aqui, porque é tipo assim, é o conceito zero da porcentagem, tá? Então eu quero forçar muito. Então vamos dividir essa aula. A gente deixa para a segunda a outra parte de porcentagem, que é calcular porcentagem de alguma coisa e uma coisa sobre o outro para saber a porcentagem, tá? Por quê? Porque porcentagem é o essencial para esse conteúdo. Então, vocês vão ver que eu deixei uma listinha aí absurda de transformar essas coisas, absurda mesmo. Então, vamos concentrar em fazer essa listinha. Deixa ela completinha. A aula fica só isso aqui de hoje. Por favor, deixa ela completinha. Por mais que tenha, tipo assim, quase 100 alternativas de cada um para transformar, deixa ela bonitinha, tá bom? Então, boa cestinha para nós, boa diversão. Segunda-feira a gente volta com porcentagem.